Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor possa abençoar vocês. Quem me ouve nesse momento e que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na epístola de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma. Capítulo 9, eu quero ler ali apenas o verso 33. Diz assim: E a esse respeito as escrituras afirmam: Ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, mas uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Está falando da pedra angular do Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 24, versículo 5, diz que o Senhor é a rocha eterna. O Senhor Deus é a rocha eterna. E a pedra ela tem uma longa história na palavra de Deus, não é verdade? Nós podemos observar ela em vários momentos. Eu falei sobre Jacó, a qual ele deitou sobre ela e teve sonhos na visão da casa de Deus. Abraão foi o altar a qual ele iria sacrificar, e Deus proveu o cordeiro no lugar de seu filho Isaque. A mesma pedra que foi usada para derrubar o gigante na mão de Davi se tornou arma de condenação na mão dos fariseus contra a mulher pecadora em João 8. E essa mesma pedra serviu para conter o vaso de alabastro na mão da pecadora, que era Maria Madalena, a qual ele pôde ungir os pés e a cabeça do mestre para o sepultamento. A pedra e várias razões, todos nós encontramos pedras no caminho. Com elas podemos construir, mas também com elas podemos machucar as pessoas. E o Paulo traz uma mensagem bastante importante à igreja de Roma. Por quê? Porque a igreja de Roma ainda caía no conto de que era necessário, para ser salvo, era necessário que se cumprisse a lei. E Paulo, a carta de Romanos fala muito sobre a justiça de Deus feita por meio de Jesus Cristo. No verso 31 ele fala assim: Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio das suas obras e não por meio da fé. E é a fé em Jesus Cristo, é crer. Quem crê nele, a palavra fala que jamais vai ser envergonhado. E crer fala de confiança, irmãos. E o quão difícil é confiar às vezes, não é verdade? Principalmente quem está passando por uma espera, quem está passando por um deserto, o mesmo cenário, por dias e dias. E quando nós pensamos que o deserto está pronto de acabar, vemos alguns sinais, nos deparamos com outro deserto, um deserto atrás do outro, forjando, preparando, lapidando o nosso coração e os nossos sentimentos, e a vontade de viver tudo aquilo que Deus prometeu vai aumentando, chega a ficar latente. A nossa carne grita por socorro, a nossa alma se desespera, e o nosso coração às vezes vem na boca e a vontade de desistir. Quão grande é às vezes a vontade de desistir? Vai aumentando, a vontade de continuar vai diminuindo, mas a verdade é que quando nós desistimos das promessas, acabamos ficando envergonhados, como a palavra fala. E mais do que isso, não desistimos só da promessa, acabamos desistindo só de Deus. E a verdade é que Deus vai nos levando num caminho que esgotam todos os nossos recursos. Por vezes nós tentamos, como esses homens, por meio das nossas obras, conquistar aquilo que Deus prometeu para nós, por meio do nosso esforço, pelo muito orar, pelo muito pregar, às vezes tentando pregar pela família, tentando pregar para um cônjuge que foi opresso, tentando falar a verdade para eles, de nada adianta. Em vão. Porque o nosso milagre ele vem da mão do Senhor. Mas o que fazer, irmão Arson? O que fazer nesses momentos de dificuldade? Bom, eu quero falar com vocês sobre o salmista Davi, no versículo 42, ele fala muito sobre isso, porque acontece duas situações. Primeiro, que as pessoas, a gente fica com medo, um dos medos é justamente ser envergonhado, como a palavra fala. As pessoas começam a falar, e Davi viveu isso.
Davi no Salmo 42 ele fala: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? E a verdade é que as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a falar, começam a perguntar sobre o milagre, e isso torna a caminhada cada vez mais agoniante, cada vez mais desesperador confiar em Deus em tempos de espera. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com muita vontade de desistir. Eu estou pregando por pessoas aqui que estão com vontade de chutar o balde. Quero te falar, não faz isso não. Dentro do balde tem uma água que foi cheio com as suas lágrimas. Davi fala: as minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite. Você acha que Davi não passou por aquilo? O povo zombando e perguntando, e o que ele fez? Ele falou: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Ele está falando de um amigo. E ali, no versículo 5, ele pergunta à alma dele: por que está tão abatida minha alma? Espera em Deus. E muitas vezes nós teremos que, essa é uma arma poderosa, irmãos, orar para a alma. Espera, aquieta-te, efatá, equibalo, dá uma ordem para a tua alma, aquieta-te. Nós temos o poder sobre a nossa alma, mas muitas vezes nós não oramos, nós oramos a Deus, às vezes até temos coragem aí sobre um demônio, mas a nossa alma mesmo, quando ela se angustia, nós não temos coragem de falar para ela: para agora, nós vamos esperar pelo Senhor. E quando nós oramos dessa forma, o Senhor atende do lado. Sabe por quê, irmãos? Eu quero ler outro versículo. Pedro usou esse mesmo versículo da pedra angular de Romanos em um texto que está em 1 de Pedro, capítulo 2, ali a partir eu quero ler com vocês ali, do verso 5, fala assim, e vocês também são pedras vivas. A pedra e as suas razões, uma grande construção. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, com as quais o templo espiritual é edificado. Além disso, os sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais. Esses são os sacrifícios que nós oferecemos, espirituais, que agradam a Deus. É isso que você está fazendo, irmão. Buscando uma restauração, buscando, aquilo que você ouviu do coração de Deus. Logicamente, isso não deve ser somente isso. Devemos buscar, porque se algo aconteceu em nós também. Eu sempre falo que nós todos somos culpados. Então, buscar a restauração pessoal, a salvação da nossa alma, isso é importante. E é justamente nesse momento que Deus tem a abertura para falar conosco sobre todas as coisas que precisam ser lapidadas, todas as arestas que precisam ser aparadas. Então eu estou pregando aqui para alguma pessoa que está com dificuldade de entender que também faz parte do processo, que o processo em si. Ore muito por você mesmo, Olha, ele fala assim: como dizem as escrituras, põe uma pedra em angular, escolhida para grande honra. Grande honra, meu irmão, você terá. Deus vai honrar a sua fé. Eu sei que esperar em Deus, é uma das escolhas mais difíceis a fazer. As pessoas não querem esperar em Deus. E fazer as obras como aqueles romanos queriam fazer com a própria mão, é como, por exemplo, se eu orasse: Senhor, eu vou 21 vezes no monte, vou 21 dias no monte e 21 dias. Se o Senhor não fizer, é porque o Senhor não vai fazer mais. Não é por aí. É uma construção. Primeiro ele tem que derrubar tudo que não faz parte dele, arrancar do nosso coração tudo que ele não quer, tudo que levou à ruína. Se chegou à ruína é porque houve motivos e razões, houve verdades que são nossas e não de Deus, e que devem ser arrancadas dali, e para isso dói. Ele fala: quem confiar nela jamais será envergonhado. Agora, sim, vocês o que creem reconhecem a honra que lhe é devida. Pedro está falando, tem uma honra devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também essa é uma pedra de tropeço, ou seja, uma pedra que vai trazer bastante vergonha.
Faça a sua escolha. Começou com Jesus, tem que terminar com Jesus. E Jesus é o caminho. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o caminho. Ele é todas as coisas. Precisamos entender que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Olha, eu quero ler com vocês, porque o trabalho de esperar não é algo fácil. Quero ler com vocês aqui, ó, uma guerra que o rei Josafá estava tendo com os amonitas e os moabitas. Ele foi ameaçado, eles chegaram ali em 2 Crônicas, capítulo 20, que tem um versículo que eu gosto muito, que eu vou até citar. Ameaçaram eles, assim como aqueles pessoal tirando, zombando. Então, além de zombaria, tem as ameaças do inimigo. Não vai acontecer, essa pessoa não vai mudar nunca. Você não vai conseguir esperar esse tempo todo. A carne grita. Então as ameaças, e Josafá ficou amedrontado com as notícias que ele recebeu. E a guerra que nós vivemos é uma guerra de informação, irmãos. É uma guerra de informação. Eu sempre falo, tranca a porta do teu quarto, meu irmão. Ajoelha e ora ao Deus Jeová. Ali você vai escutar. Tira uma palavra depois da oração, depois que você orar. Ali você vai escutar a verdade. Se você for olhar o WhatsApp, se você for olhar Instagram, Facebook, irmão, você vai ver que tem uma parcela de pessoas, feliz ali, que na verdade vivem de ilusão. Agora, quem falou para você que ia ser fácil, mentiu. E quem acreditou, se iludiu. Vai lá ver a vida dessas pessoas, como é que tá verdadeiramente, se é assim. Duvido muito, duvido mesmo. E depois de tudo, Josafá orou ao Senhor, e depois veio uma mensagem através ali de um profeta, que eu não estou me lembrando o nome, mas no versículo 18, na verdade, no versículo 17, ele fala assim, ó, tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. E essa é a palavra que eu quero falar para você hoje. A sua função é ficar parado. Eles louvavam ao Senhor. Eles falam assim, depois de consultar o povo, no versículo 20, bem cedo na manhã seguinte o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho parou e disse, escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam nos profetas e terão êxito. Então eu quero ser profeta de Deus, quero ser boca de Deus. O teu trabalho é esperar. Eu quero repetir, o teu trabalho é esperar, mas que vontade que dá de fazer com a mão, não é verdade, gente? Fala a verdade. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Quero terminar, falando com vocês que o Senhor sabe que esperar em Deus é uma das tarefas mais difíceis. As pessoas não têm paciência. Esse mundo anda num ritmo bastante acelerado. Imputa sobre a nossa mente que nós devemos fazer a meritocracia. E quer saber? Eu já estou cansado desse papo de merecer. Quero repetir isso. Creio que alguns dos meus irmãos também compartilham comigo. Eu estou cansado desse papo de merecer. E que bom que tem uma pedra que descobri que não é na força do meu braço. E quando nós percebemos que Ele está em nós, e é isso que eu não abro mão. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, fala que Ele conserva em paz cujo aquele propósito está firme. Tem propósito a sua espera. Parai e vede o livramento. Parai e vede o livramento. Eu estou falando com alguém aqui e sei que Deus está falando através da minha voz. Parai e vede o livramento. É difícil, não é fácil. Às vezes dá vontade mesmo de desistir. Eu compartilho disso com vocês. Sei como a alma, ela se perturba dentro do nosso coração e fica agitada às vezes. O espírito abatido e a carne grita. Mas em Isaías, e eu vou terminar agora, 64, versículo 4, fala que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, Deus descansou no sétimo dia. Ele fez o mundo com a ordem da sua palavra. E aí ele formou o homem e soprou o espírito de vida. Mas a verdade é que depois que fez o homem, nunca mais ele teve descanso. E como é que você sabe disso, irmão Alisson? Salmo 125, versículo 4.
fala que o guarda de Israel não dorme e nem dormitará, e antes ele nos livrará. Ele tem trabalhado em tudo aquilo que você tem pedido, e ele não dorme, ele não descansa, até que a obra que ele lhe prometeu, ele mesmo entregue na tua mão. Então descansa o coração, porque esse que te prometeu, ele jamais deixou de cumprir uma palavra, jamais voltou vazia a palavra dele. O projeto que o céu começa, o céu termina. Eu vou repetir: o projeto que o céu começa, o céu termina. Não tem obra inacabada no céu. Aquele que começou a boa obra vai terminar, vai acontecer, vai terminar. Acalma, tá? Que Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre. Até uma próxima. Não será envergonhado. Tchau, tchau.